Amém. Eu queria olhar hoje um texto que eu acho um texto incrível. Pela época que ele foi escrito, a profundidade, a visão do profeta Miqueias, não é? Sabendo utilizar a verdade, as armas da justiça, de uma maneira muito mais profunda do que grande parte das pessoas que, milhares de anos depois, como nós, sabem fazer. E nós temos que admitir que Miqueias viu muito menos do que nós. Nós vimos a perfeita revelação de Cristo, mas Miqueias diz assim, no capítulo 7, no verso 8 e 9: não se regozije em mim, ó meu inimigo, quando eu cair. Eu me levantarei quando me sentar na escuridão. O Senhor, e aí Yahvé, a palavra, será uma luz para mim na escuridão. Eu vou sofrer a indignação do Senhor, porque eu pequei contra Ele, até que Ele julgue a minha causa e execute o meu julgamento. Ele me levará para a luz e eu contemplarei a sua justiça. Em outra versão diz: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, eu vou suportar a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e Ele estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz e eu contemplarei a sua justiça. Nós precisamos profundamente do Evangelho. Quando eu estava lendo esse texto de Miqueias, eu quero mostrar a profunda sabedoria de Miqueias aqui, e o segredo para nós vivermos uma vida de deleite em Deus. Eu estava lembrando que algumas quintas-feiras atrás eu preguei um sermão aqui, e acho que ele é uma tremenda introdução para isso. Então, como eu sei que a maior parte de vocês não estava aqui naquele dia, eu vou fazer um breve resumo antes de seguirmos para vermos a profundidade, a sabedoria que nós precisamos tanto na vida de Miqueias. Então, todos nós somos chamados não apenas para sermos porta-vozes da verdade no mundo, defender a verdade. Nós fomos chamados para nos deleitar em Deus. É isso que nos caracteriza, é isso que mostra que nós nascemos de novo. Esse prazer, esse deleite que o Pai tem no Filho, que agora o Espírito Santo está aplicando em nós, porque Jesus comprou isso na cruz. E se não fosse pela morte de Jesus em nosso lugar, essa alegria seria totalmente impossível. E na verdade, sem a morte de Cristo, e é isso que nós meditamos naquela quinta-feira, tire a morte de Cristo e toda alegria verdadeira é impossível. Você vai dizer, não, há muitas pessoas alegres hoje que não conhecem Cristo. Hoje mesmo vi algumas, os estádios estão cheios, os cinemas estão cheios, os lugares estão cheios, aquelas pessoas têm alegria. Mas o que nós estávamos falando para os irmãos aqui, que a única alegria possível fora da cruz é a alegria da ilusão. É uma alegria em que as pessoas sentiam, eu disse, no deck do Titanic, numa festa, momentos antes do navio afundar. Elas só podiam estar alegres porque elas não sabiam que estavam a 1 hora de estarem nas águas geladas do Atlântico Norte. Elas achavam que chegariam a Nova York. E só porque elas eram ignorantes sobre a realidade é que elas estavam alegres. Mas se chegasse alguém ali e dissesse assim, olha, daqui a 1 hora, esse navio vai afundar, e vocês vão morrer no mar gelado, a festa ia acabar, a festa ia parar, ninguém ia ter mais sabor na música, nem no romance, nem nas comidas, ninguém ia ter mais apetite. Nós sabemos como isso funciona. Nós sabemos quando Paulo estava uma semana
no mar tempestuoso. Ele diz, durante aquela semana foi tão horrível, o mar, uma semana com o tempo virado, o mar quase tragando o barco, ninguém comeu. E ele disse que, só depois ele disse às pessoas, comam, porque Deus vai dar um livramento. Se você dissesse para aquelas pessoas do Titanic, tá vendo esse luxo, tá vendo essa pompa, tá vendo essa festa, tá vendo esse caviar, tá vendo esse champanhe, tá vendo essa música maravilhosa da orquestra? Então, daqui a 1 hora vai estar tudo debaixo do oceano. Então a festa acabaria. Então a festa que o mundo está tendo, a alegria do mundo sempre é a alegria da ilusão, é a alegria da ignorância. E é uma ignorância, eu diria, pior do que a do pessoal do Titanic, porque ela é autoimposta. O homem não quer pensar muito no fato de que todos nós somos Titanics indo em direção ao naufrágio. Cada dia o espelho diz isso. Cada ano que passa e os check-ups são feitos, é evidente que nós estamos indo em direção a isso. Então, na verdade, o tipo de alegria que impulsiona o mundo inteiro, e a maior parte dos que se dizem cristãos, é uma alegria que preserva o poder dos seus prazeres por ignorar o perigo à frente. Nem o ser humano, por mais lindo e deslumbrante que seja algo, consegue desfrutar aquilo se ele vê que aquilo é destrutivo para si. Imagine se você está numa montanha altíssima, linda, maravilhosa, e você cai. Enquanto você está caindo, você sabe, então, 1 minuto até eu estar no chão, mas enquanto isso, a paisagem é deslumbrante. Eu vou ficar aproveitando, porque ninguém nunca viu isso que eu estou vendo aqui. O cara não consegue, não é? O cara não consegue desfrutar a paisagem quando ele sabe que daqui a 1 minuto ele vai se chocar com o chão. Só a alegria do Titanic é uma alegria de todos os homens. Toda alegria fora da cruz é a alegria da ignorância. Nada do que nós estamos falando, o chão que se aproxima de alguém caindo numa montanha, ou o Titanic, é perto da realidade, da direção da qual o homem está indo. Então, você vê isso em homens, até se o médico disser assim, você tem 1 ano de vida, a pessoa, em vez de ficar cheia de alegria e vou aproveitar esse ano ao máximo, aquilo tira todos os planos que a pessoa fez para o ano, murcham junto com aquela realidade daquela pessoa, porque ela vai ser obrigada a não ignorar. Então, se os passageiros do Titanic soubessem, eu disse que o transatlântico afundaria, então haveria medo, haveria desespero. Mas se alguém dissesse, olha, mas não se preocupe, vai afundar, mas já está chegando ajuda. E a ajuda vai chegar em tempo suficiente, mas todos devem se organizar. Então haveria uma alegria, apesar de saberem que o navio ia se perder. Mas haveria uma alegria diferente, né, queridos? Uma alegria mais séria. Uma alegria de que, apesar de grandes perdas, as vidas seriam salvas. E Cristo veio ao mundo como o divino Filho de Deus, a fim de morrer pelos nossos pecados, para nos resgatar da ira de Deus, como nós vimos de manhã, do fardo da culpa, da condenação da justiça, da servidão do pecado, do tormento do inferno, da perda de tudo que é bom. Mas isso são só os obstáculos que estavam na frente. Ele veio morrer para que nós tivéssemos a face de Deus, que era o que o homem tinha e que o homem perdeu. Nosso problema não é apenas nossa própria corrupção, mas a condenação de Deus, o desprazer de Deus. O homem tem um problema em si mesmo, ele está se corrompendo, ele já tem miséria suficiente em si mesmo. O coração do homem é um poço de insatisfações, sedes nunca saciadas, anseios nunca resolvidos, e tudo vai desmoronando aos poucos. Isso é muito trágico, mas essa não é a maior tragédia. A nossa própria corrupção, a corrupção que você vê na sociedade, não é a nossa maior tragédia. Isso é uma tragédia, mas a maior tragédia é a condenação de Deus, é o desprazer de Deus, é a ira de Deus. É em direção a isso que o navio de todo mundo está indo. Com certeza somos corruptos,
ou totalmente depravados, como a Bíblia diz, ou como Paulo diz, que todos estão sob o pecado, ninguém é justo, não sequer. Ele diz que concluiremos então, estamos em vantagem. Ele está falando quem? Os judeus, porque o mundo inteiro era pagão, adorava a luz, o sol, mas não os judeus. Eles tinham a Bíblia, eles tinham o que Moisés escreveu, eles tinham o que Davi escreveu, eles tinham o que os profetas disseram, eles tinham os salmos, eles tinham a palavra de Deus, só eles no mundo. Paulo diz assim: o que concluiremos então? O mundo inteiro é pagão, adora todo tipo de coisa, mas nós não. E o que nós vamos concluir? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Paulo diz, no final das contas, nós que temos a Bíblia, nós que temos o que Davi escreveu, o que Moisés escreveu, nós que temos a grande história do povo de Deus, nós temos o que Deus fez com Abraão, nós temos o que Deus fez com Noé, nós temos os 10 mandamentos, nós temos a vontade de Deus, nós estamos em vantagem? Não, não somos em vantagem nenhuma. Nós somos tão depravados quanto todos os outros, e todas essas verdades só nos condenam. Condenam os romanos, os gregos, os gentios, em geral, e condenam a nós. Essa corrupção é um enorme obstáculo para a alegria. Você vê, o homem nunca vai ter alegria. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque essa pessoa desfruta de Deus como uma árvore, mesmo que esteja em dias secos, com um rio que é totalmente suficiente. O que acontece é que nós desejamos as coisas erradas, ou então nós desejamos as coisas certas. Romance, casamento, viver, trabalho, sexo. Nós desejamos as coisas erradas e nós desejamos as coisas certas da maneira errada. Então está tudo errado. Não há ninguém que faz o bem por nenhuma das coisas. Mas nossa corrupção não é nosso principal obstáculo, queridos. O homem não é infeliz. Olhe para a sociedade. Ele não é infeliz só porque ele tem essa corrupção dentro dele, que come ele. Essa corrupção é isso que causa essa amargura, essa insatisfação. É isso que corrói o homem, sua consciência, o que o homem sabe sobre si mesmo. É isso que Jesus chama de, metaforicamente, do verme que nunca morre, que vai devorar o homem para sempre, em miséria, em amargura. Mas esse não é o maior problema do homem, o obstáculo para que o mundo não tenha alegria. A Bíblia diz, é a ira de Deus. Deus é infinitamente valioso e nós o ofendemos infinitamente, valorizando outras coisas, e nós trocamos a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo semelhança do homem, como vimos hoje em Romanos 1:23, e como Paulo diz em Romanos 3:23, todos ficamos aquém da glória de Deus. Todos nós preferimos algo e achamos que algo era melhor do que a glória de Deus. Portanto, a santidade de Deus e a justiça de Deus se movem contra nós e diz que nós merecemos ira infinita. Então, por exemplo, João 3,16 diz, quem não obedece o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou Gálatas 3,10, maldito todo aquele que não observar todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. Portanto, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a lei que nós judeus temos só nos tornou mais malditos ainda, porque nós sabemos mais, e ela nos condena. A consequência dessa maldição é a ira e a miséria eterna, separada da glória de Deus, como está em 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9, que diz, aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sofrerão a punição da destruição eterna, longe da presença e da glória do seu poder. Nunca vão ter a face de Deus, nunca vão ter a fonte de toda a alegria, a fonte de tudo aquilo para o qual nossos corações são criados. Então, qual é o iceberg que está na frente da nossa felicidade? E que
a tênue felicidade que os seres humanos, a alegria que os seres humanos têm, é só a alegria da ignorância, como as pessoas no deck do Titanic. Esse iceberg é que todo o Titanic está condenado por causa do nosso pecado. Todos, sem exceção, são responsáveis diante de Deus. Então Paulo diz em Romanos 3,19, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Quem? Todos nós. Para que toda boca se cale e todo homem esteja sobre o juízo de Deus. Então o navio pecaminoso da vida de todos nós, todos os homens, está indo para a ruína eterna por causa da ira de Deus. Não é só a miséria que está dentro de nós, você vê algo muito maior do que essa miséria, e ela já é grande. Não é só a miséria que sai dos nossos corações e enche nossas ruas e nossa sociedade, é aquilo que sai do coração de Deus sobre nós. Sem um Salvador, essa é a realidade que devemos manter fora das nossas mentes, para a gente ter uma alegria do Titanic na nossa vida. A gente tem que esquecer isso, para nós podermos ter uma alegria da ilusão. Nós temos que não saber ou obscurecer o que sabemos sobre o Titanic que afundar logo na frente, senão não vamos poder dançar agora, e não vamos poder experimentar a comida e a festa. E Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se uma maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que é colocado no madeiro. E a condenação contra nós não é num tribunal humano. Romanos 8, 33, 34 diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Você vê como toda a nossa culpa é porque nós estamos aquém da glória de Deus. Ou Deus faz isso, ou ninguém vai poder chegar diante dele, a não ser debaixo da sua ira. Pense então no Evangelho, existem milhões de transgressões contra você, mas o que a Bíblia diz em Efésios 1,7? Nós temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós precisávamos ser totalmente justos, retos e perfeitos diante de Deus, para mostrar o valor infinito dele, mas nós não somos, nós não temos retidão nenhuma. Mas então 2 Coríntios 5,21 diz, Deus tornou ele pecado por nós, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. O Romanos 5,19, pela obediência de um homem muitos serão feitos justos. Nós estamos cortados da vida eterna, cortados da face de Deus, cortados de ser banhados pela luz da sua face e conhecê-lo. Isso é a vida eterna. Então nós sabemos que o Filho de Deus deu a vida para que nós tenhamos a vida eterna. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, ele não está dizendo que dá para a gente existência eterna, porque todos os homens e anjos que ele criou vão ter uma existência eterna. Ele está dizendo, quando diz eu lhes dou a vida eterna, ele está dizendo, eu lhes dou a face do meu Pai, eu lhes dou a comunhão com o meu Pai, eu lhes dou o conhecimento do meu Pai, a alegria que flui dessa realidade. Então 1 Pedro 2,24 diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ou 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que o morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou Romanos 6, 14 que diz, porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Então, para cada questão levantada que nos põe nesse caminho de ou a alegria da ilusão, da mentira, ou o desespero, há uma resposta
totalmente satisfatória no Evangelho? Será que todas as loucuras e fracassos do nosso passado vão nos arrastar? Quem pode separar o passado de si mesmo? Como eu disse, muitas pessoas pensam que muitas pessoas contam as suas histórias às vezes do que elas fizeram quando não tinham, sei lá, a pessoa tem 50 anos igual eu tenho, e a pessoa conta uma história quando ela tinha 15, ela acha muito engraçada, ela dá risada. Ela realmente acha que 35 anos perdoaram aquele pecado. E ela acha que Deus, como faz muito tempo, e aquilo faz muito tempo para nós mesmos aquilo é meio turvo, para Deus também é, mas não existe ontem para Deus. Deus está vendo eu fazer aquilo agora. Ninguém pode separar o seu pecado, porque você está cometendo todos os pecados dos seus 60 anos continuamente diante de Deus. Ou o pecado é propiciado, ou esse pecado não aconteceu no passado, porque Deus não está no presente, Ele está vendo toda a vida da pessoa, Ele está vendo todos os pecados. A ofensa está subindo desses milhões de pecados continuamente, nenhum ficou para trás. É por isso que a Bíblia chega a dizer que nenhuma palavra ociosa que saiu da sua boca deixará de ser contada, porque Deus está ouvindo essa palavra ociosa sempre. Ele não tem que lembrar, há 20 anos atrás ele falou aquilo, há 30 anos atrás ele falou aquilo. Ele está vendo você falar. Aquilo ou foi propiciado, ou aquela ofensa é uma ofensa contínua. Se isso é verdade, se o nosso passado está amarrado a nós temos Romanos 8:28 que diz: sabemos que todos aqueles que amam a Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Ou seja, mesmo o meu passado, que foi trágico, Deus vai dirigir todas as coisas. Como você olha para a vida do apóstolo Paulo, ele perseguiu a igreja, mas Deus vai redimir todas essas coisas. Todas essas coisas. Nós perdemos todas as coisas boas que Deus dá, não é? Quando você tem a face de Deus, perdemos. Mas Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também graciosamente, por graça, todas as coisas? Então, que grande salvação nós temos em Cristo. Essa grande salvação é que produz aqueles frutos: alegria, gozo, paz, contentamento, todas as coisas. É uma grande salvação. Cristo crucificado é o fundamento de toda alegria honesta. E fora de Cristo crucificado, toda alegria é uma farsa. É a alegria do deck do Titanic. Você e eu podemos ver que tipo de alegria nós temos tido ou não. E Jesus comprou para nós essa alegria. A Bíblia diz em Hebreus 12:2: pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz pela alegria que foi proposta a ele, uma alegria em seu Pai. Você vê então que, em última análise, Jesus com a sua morte comprou essa alegria, mas ele nos incluiu nela. Então, com sua morte, ele salvou os pecadores que o Pai deu a ele. Ele disse: está terminado. E quando isso foi feito, ele fez isso olhando para a alegria que lhe estava proposta. Essa era a alegria que ele comprou com o seu sangue, para ele e para nós. A alegria do deleite final em seu Pai. O Pai o enviara para morrer e ele não foi desobediente. É óbvio que em tudo Jesus sempre glorificou a Deus, mas você vê o Pai, mas aqui Jesus estava numa posição única. Jesus não pode deixar de ser Deus, quer ele morresse na cruz ou não, mas é óbvio que ele não teria glorificado o seu Pai. É óbvio que ele não teria feito toda a vontade do Pai. É óbvio que ele não teria sido obediente até a morte, e morte de cruz. É óbvio que ele teria mostrado que havia um limite para o seu amor, deleite e prazer no Pai. Mas ele foi obediente até a morte, portanto ele mostrou o valor infinito do Pai. Ele diz: é isso que o pecado merece. O pecado merece a saída infinita. E se alguém há de ser salvo porque o Pai me deu, eu devo receber essa ira infinita, porque esse é o valor
A justiça claramente mostra que essa é o que é proporcional à glória pisada de Deus. E a razão por que isso é importante para nós é que Jesus planejou que a alegria dele fosse a nossa. Então ele diz em João 15:11: estas coisas vos falei para que a minha alegria esteja em vocês, e então a alegria de vocês seja completa. Quando Jesus comprou a sua própria alegria ao preço da sua morte obediente, ele comprou a minha e a sua. Se nós estamos nele, ele nos dá a sua alegria, ele nos dá a sua paz. Ele disse isso novamente em João 17:13: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa neles mesmos. A minha alegria. A mesma alegria que Jesus tinha na presença do Pai é a alegria que ele morreu para que você e eu tivéssemos. É isso que ele comprou. Então, a um preço infinito, ele comprou esse gozo, essa alegria, esse deleite na face de Deus. A única evidência de que nós temos de que ele comprou isso em nosso lugar é que nós recebemos, porque é impossível ele pagar isso e isso não ser dado àqueles que ele comprou. Isso é que Jesus morreu para obter para nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos seus inimigos. Portanto, nada é mais fundamental para o deleite em Deus, a paz e a alegria que faz nós vivermos no mundo, de uma maneira que Deus é glorificado, do que a cruz de Cristo. Sem alegria, a cruz falhou, queridos. É isso que nós vimos. Se eu não tenho essa alegria que ele comprou, então a cruz não comprou. E como a cruz nunca falha, você vê todos aqueles que ele substituiu, recebem o que ele comprou, alegria. O evangelho é central, então, naquilo que nós podemos chamar de alegria honesta, da alegria que pode suportar todas as coisas. Porque é óbvio que a alegria das pessoas no deck do Titanic não podiam experimentar o naufrágio. Toda a alegria delas dependia que o navio chegasse a Nova York. Eles não podiam dizer, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. A minha tensa expectativa é que eu glorifique a Cristo, quer com a minha vida, quer com a minha morte. Então, se ele soubesse que daqui a 1 hora o Titanic ia afundar, a alegria da ilusão, não é? Se vai, o evangelho de Cristo crucificado, ressuscitado, deve ser então pregado à nossa alma, sempre, tanto no culto, quanto em nossas casas, semana após semana. Nós devemos tomar a Santa Ceia. A mensagem da cruz tem um lugar central, se nós vamos ter gozo, prazer, deleite em Deus. Paulo colocou o evangelho em uma classe única, quando ele diz assim, longe esteja de mim me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Gálatas 6,14, ou quando ele disse em 1 Coríntios 2,2, eu decidi não saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. São declarações abrangentes. Ele diz, eu não vou me orgulhar de nada, exceto na cruz. Eu, Paulo diz, já me orgulhei do meu nome, já me orgulhei da minha posição social, já me orgulhei do meu status. Eu era da tribo de Benjamim, segundo a lei eu fui fariseu, eu tinha todas essas coisas, eu me gloriava nessas coisas, e essas coisas me justificavam, eu me sentia bem, eu me sentia um vencedor, eu achava que eu era uma pessoa que podia erguer a cabeça no mundo, eu me gloriava no meu nascimento, eu me gloriava nos meus diplomas, eu me gloriava, mas eu não tenho nenhum orgulho, exceto na cruz de Cristo. Eu nunca vou me sentir bem comigo mesmo, achando, olha que como a vida é boa, olha como a vida vale a pena, olha que olha a posição que eu consegui, olha o dinheiro que eu vou ganhar, olha como eu estou em outra posição. Eu nunca vou me orgulhar de nada, exceto na cruz de Cristo. Nenhum conhecimento que não é o conhecimento de Cristo crucificado, ou seja, qualquer conhecimento que eu não possa, que não me leve a ter um conhecimento mais profundo de Cristo crucificado, eu me interesso. Você tem uma grande estratégia para a vida feliz. Onde a cruz está nisso? Não é a cruz, é o seguinte, é que um pensador antigo, humanista, secular, ateu, ele teve uma ideia, eu não quero. Ele diz,
eu me decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Não há nada fora da cruz que realmente me interesse como alguma coisa que possa dar sequer um canapé de alegria para minha alma. Todo orgulho que temos em qualquer coisa deve incluir o orgulho de que sem a cruz nós temos inferno. O que passa é o seguinte: você está numa determinada posição, você nunca se gloria nela, porque você pensa, sem a cruz eu só mereço o inferno. Se eu estou aqui é por causa da cruz, para manifestar a cruz, para dar testemunho da cruz. Deus me fez, sei lá, governador da Babilônia, como Daniel. Então, eu não tenho nenhuma razão de me gloriar nisso, porque na verdade eu mereço o inferno e não isso. E se eu não estou no inferno é por causa da cruz. Então, se Deus, em graça, me tirou do inferno e da sua ira e me colocou aqui, é para manifestar a cruz, e eu nada quero saber a não ser Cristo e este crucificado, e eu não vou me gloriar nisso, eu vou me gloriar na cruz, porque sem a cruz, tudo que eu mereço é o inferno. Então ele diz, eu nunca vou me orgulhar em nada, porque sem a cruz, tudo que eu tenho é o inferno, portanto eu só me glorio na cruz. Tudo que sabemos deve incluir o conhecimento de que nós não sabemos direito até que aquilo esteja relacionado com Cristo. Então é por isso que Lutero disse, você precisa ouvir o Evangelho todas as semanas, porque você está vendo nenhum orgulho exceto a cruz, mas naturalmente as coisas não vão ser assim. Você tem que, para que não haja nenhum orgulho exceto a cruz, você tem que nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Então o orgulho que temos em qualquer coisa boa que Deus nos dá, não é? Se a gente pode usar essa palavra, deve ser a percepção de que nós não teríamos aquilo e sim o inferno sem a cruz. Portanto, aquilo só pode ter sido dado a nós para nós manifestarmos a cruz. Cristo crucificado. Então, nós nunca negligenciamos nenhum dos meios de graça, a palavra, a oração, a igreja, o culto público. Se nós somos essas pessoas, você vê por que é tão fácil muitas pessoas falarem que elas têm o Evangelho, mas elas não têm a alegria, elas não têm a paz, porque de fato elas não têm o Evangelho. A ideia delas de ter o Evangelho é uma coisa muito diferente. O Evangelho é uma coisa que elas acrescentaram à vida delas, não é a vida delas. Elas não veem a grandeza da sua queda, do seu estado, então elas não veem a grandeza da salvação, elas não podem ver a graça como a graça é. E Deus é misericordioso e nos chamou, abriu nossos olhos para vermos essa verdade, e tudo que Ele ordena agora é para a nossa alegria, não é? Deus nos chama para desfrutarmos da bênção que vem a nós quando a palavra da cruz explode no nosso coração, às vezes através da boca de um pregador, não é? No culto corporativo, através do louvor de toda a igreja e de todos os meios, ou então quando nós tomamos a Santa Ceia hoje, a taça, o pão, porque todas as vezes a Bíblia diz que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte de Cristo até que Ele venha. Ou seja, é tudo sobre a cruz. Sempre que vocês comem e bebem, vocês estão anunciando o que? Cristo e este crucificado. É isso, por isso que a Santa Ceia nos enche dessa alegria tão profunda, tão plena. Esse é o Evangelho, sabe? A verdade produz afeições, as doutrinas nos enchem de alegria, e tudo isso é essencial aos nossos corações. Então, o que você deve fazer para nós chegarmos a Miqueias? Você não pode depender, é fundamental aquilo que Deus nos deu como igreja, de estarmos juntos, sendo expostos à verdade da cruz, do Evangelho,
da beleza de Deus, mas você só pode experimentar essa alegria e desfrutar dela se você é uma pessoa que prega o Evangelho para você mesmo. Nós não devemos apenas estar sobre a pregação constante, nós devemos sempre nos expor à boa pregação, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos conduzir alegremente até o momento final. O Evangelho introduz em nós essa alegria indizível e cheia de glória, e ele é alimentado pelo Evangelho. Martin Lloyd Jones enfatizou essa verdade. Ele foi pastor na capela de Westminster, em Londres, de 43 até 68, e ele pegou uma série de mensagens que, na verdade, quase todas as séries de mensagens dele viraram depois livros, mas uma é chamada Depressão Espiritual, suas causas e curas. E ele diz assim, num desses sermões, ele escreve da convicção de que a maior necessidade da hora na igreja é ser renovada em sua alegria. Ele diz: nada é mais importante do que devemos ser libertos de uma condição que dá ao mundo, à nossa cultura, às outras pessoas que olham para nós, a impressão de que ser cristão significa ser miserável, mórbido, e que o cristão é aquele que despreza os prazeres da vida e por isso não tem aquilo que o mundo tem, não é? As pessoas cristãs muitas vezes parecem estar perpetuamente na crise, muitas vezes dão essa aparência de infelicidade e falta de liberdade e ausência de alegria profunda, não há dúvida, mas essa é a principal razão pela qual um grande número de pessoas não tem nenhum interesse pelo cristianismo. Não é o interesse de se converter, é aquele interesse que Pedro disse assim, quando as pessoas perguntarem a razão da esperança de vocês, então ele está dizendo, não é à toa que as pessoas não estão perguntando a razão da nossa esperança, eles não estão vendo uma grande alegria, uma grande esperança. Então, num desses sermões ele expõe o Salmo 42, especialmente o verso 5, que diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. E entre muitas coisas que Lloyd Jones vê nesse verso, é que o salmista está pregando para ele mesmo. Ele está pegando todas essas verdades, as verdades que ele conhecia da promessa de Deus, da graça de Deus, do que Deus ia fazer, que era muito menor um conhecimento do que nós somos, e pregava para ele mesmo, em vez de dizer simplesmente que ele tinha alguns problemas, o mundo, o jeito que o mundo é, e a biologia do seu corpo, e a química, ele pregava para ele mesmo. E Lloyd Jones diz assim: você já percebeu que a maior parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de estar ouvindo você mesmo, em vez de falar consigo mesmo? Ele está dizendo o seguinte: você não percebe que a maior parte da sua infelicidade é porque você fica ouvindo o seu coração? Você fica ouvindo, e você não fala para você mesmo, você ouve você mesmo, mas não, você tem que falar para você mesmo, você tem que ser um pregador para você mesmo. Tome esse pensamento que vem até você, no momento em que ele vem, sabe, que você acorda de manhã, Lloyd Jones diz: você não originou, mas esses pensamentos estão falando com você, e eles trazem de volta os problemas de ontem, os problemas possíveis de amanhã, e alguém está falando com você vê, mas não é você falando consigo mesmo. Quem está falando com você? Ele diz: seu eu está falando com você, seu ego está falando com você. Agora, o tratamento desse homem, ele diz no Salmo 42, foi este: em vez de permitir que esse eu fale com ele começa a falar sozinho. Por que te abates, ó minha alma? Pergunta ele. Sua alma estava deprimindo, esmagando. Então ele se levanta e diz:
me ouça por um momento, e eu vou falar com você sobre Deus, vou falar com você sobre o Evangelho, vou falar com você sobre a cruz, vou falar com você sobre a beleza de Deus, e você vai ver se depois que eu falar o que eu tenho para falar para você, minha alma, se você tem alguma razão para estar abatida. E ele diz: nunca se renda à mentalidade da vítima, de vitimar-se, mas desafie-se. É óbvio que o eu de Paulo lá em Filipos devia dizer: você está todo arrebentado, tuas costas estão em carne viva, essa prisão é suja, você vai pegar doenças aqui, vai morrer, está tudo dando errado. Essa é uma lição profunda. Muitos cristãos são passivos. Depois eles dizem para nós que de alguma maneira o evangelho não é o que devia ser, e é totalmente passivo. Muitas pessoas me contam sobre sua falta de alegria o que eu pergunto à pessoa: o que você está fazendo a respeito disso? Nada. O que ele queria é que de alguma maneira eu falasse algo para ele, eu falasse: eu vou orar e você vai ficar feliz, e você vai ser alegre, e você vai ser... Ele não faz nada a respeito. Não é assim que o mundo faz com aquilo que ele ama e aquilo que ele tem alegria. Ele não senta num lugar, o cara gosta de futebol, ele vai para o estádio. Ele gosta de futebol, ele acha o futebol uma alegria, ele liga a televisão, ele faz algo a respeito das suas alegrias, daquilo que ele acha que pode dar alegria a ele. Ele não fica sentado: não tem. Você vê, o mundo está obcecado em suas buscas. Mas o cristão não, ele senta e se vitimiza. É óbvio que ele só está escondendo algo. A ausência da alegria está exatamente lá. E a pessoa diz: o que é para fazer? É como se ele tivesse catapora. Deus não disse que nós somos pessoas passivas. Ele disse que nós estamos num bom combate da fé. E que fé é essa? De que nós cremos, experimentamos, de que Deus é o deleite da nossa alma. E a estratégia central é pregar o evangelho para nós mesmos, porque nós estamos conosco todo o tempo. Isso é guerra. Satanás está pregando. Satanás prega para nós o tempo todo, ele mesmo diretamente, com dardos inflamados, em nossas mentes. Ele prega através da cultura, ele prega todo tipo de alegria da ilusão. Então, Lloyd Jones é específico, e ele fica duro. Ele diz assim: a arte principal em matéria da vida espiritual é saber como lidar com você mesmo. Você tem que se entregar, você tem que se dirigir, você tem que pregar para si mesmo, você tem que se questionar, você tem que questionar o seu coração, você tem que questionar qualquer coisa que não está honrando a Deus em você, e não se vitimizar. Você deve se virar e censurar você mesmo, você deve condenar você mesmo, exortar e dizer a si mesmo: espero que você esteja em Deus, esteja levando Deus em consideração, em vez de resmungar dessa forma deprimido e infeliz. Então você deve se lembrar de Deus, que quem Deus é, o que Ele fez, quem Jesus é, o que Ele fez, o que Deus fez e o que Deus se comprometeu a fazer. Então, tendo feito isso, termine nesta grande nota: desafie-se e desafie outras pessoas, e desafie o diabo, e desafie o mundo inteiro, e diga: com este homem eu ainda o louvarei, pela ajuda do seu semblante, que também é a saúde do meu semblante e do meu Deus, ou seja, a face de Deus. A palavra da cruz, o evangelho da glória de Cristo, é a principal verdade sobre quem Deus é. Deus se revelou perfeitamente na cruz. Quando Paulo diz: eu não quero saber de nada a não ser Cristo este crucificado, ele está dizendo: eu não quero saber de nada a respeito da maior beleza de Deus. Quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus se comprometeu a fazer, porque isso são os grandes matadores do desânimo. Esse é o poder da alegria infinita em nós, indizível e cheia de glória, a cruz. Então, aí está todo o evangelho. Em última análise, a cruz de Cristo mata todo assassino de alegria em nossos corações. E se há algum assassino de alegria no seu coração, é porque você não está matando ele com a cruz de Cristo.
você se vitimiza, em vez de pregar para si mesmo e matar, porque a cruz, ela mata todos os assassinos da alegria. O mesmo acontece com o diabo. A Bíblia chama de pensamentos que de repente entram em nossas mentes, de dardos inflamados do diabo, ou seja, que vem de fora. Mas como nós reagimos a essas coisas? Nós reagimos com o Evangelho. Lloyd Jones então nos diz para pregar para nós mesmos. Ele sabe que devemos estar nos dirigindo, e não o nosso coração ou o nosso ego nos dirigindo e pregando para nós e falando conosco. E devemos estar nos dirigindo, e todas essas mensagens que matam a alegria, e por isso que ele fala em desafiar a si mesmo, o Satanás, outras pessoas, o mundo. Quando pregamos o Evangelho para nós mesmos, nós estamos nos dirigindo a cada palavra de todos os inimigos da alegria, que é a alegria que o Filho tem em seu Pai, e que foi comprada para nós. E, por exemplo, você pode pegar qualquer das grandes doutrinas, a doutrina da justificação pela fé, só como título de exemplificar, não é? E aqui o profeta Miqueias nos mostra como usar uma dessas doutrinas, por exemplo, como um assassino daquilo que mata a alegria. Miqueias pregou há 700 anos antes de Cristo nascer. 7 séculos, nós estamos há 21 séculos depois, nós temos a perfeita revelação de Cristo em nossas mãos, mas não Miqueias. Ele pegou 700 anos de Cristo, e ele deu uma das aplicações mais práticas de toda a Bíblia, da grande verdade da justificação pela fé, em como isso muda tudo. Ele não sabia a justificação pela fé, como nós hoje, mas ele faz uma aplicação tão poderosa, conhecendo tão menos, que é capaz de vencer qualquer coisa. Essa doutrina está no coração do Evangelho, a essência da cruz, da palavra da cruz. Então, a doutrina da justificação pela fé diz que o remédio para a minha alienação de Deus, primeiro, é legal e não moral. Ou seja, primeiro Deus tinha que tratar com um problema legal, para depois tratar com um problema moral em mim. Primeiro eu tenho que ser legalmente absolvido. Primeiro a lei tem que dizer que eu não sou mais culpado. E primeiro uma justiça que não é minha tem que ser creditada a mim, para que Deus olhe para mim e diga: eu estou satisfeito em você. Então o nosso primeiro problema é legal, isso eu tenho que ser declarado justo no tribunal do céu. O tribunal do céu tem que dizer justo, onde Deus se assenta como um juiz e onde eu estou condenado pela lei. Isso é o que a palavra justificar significa. É uma declaração apenas, uma declaração de Deus. Não é nada que acontece em nós. Nós sabemos, por isso em Lucas 7:29, a Bíblia diz: o povo justificou Deus. Está vendo? Justificar não é fazer nada na pessoa, porque como é que você vai justificar Deus? Não tinha nada errado em Deus para ser justificado. Por que a palavra está sendo usada assim? A Bíblia diz assim em Lucas 7:29, e todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Ou seja, eles declararam que Deus era justo. Justificaram a Deus. Deus é justo. Ou seja, justificação é uma declaração. Nesse sentido, eles justificaram a Deus, porque eles declararam: Deus é justo, só que Deus é justo em si mesmo. O problema é como nós podemos ser declarados justos, mas justificar é só declarar. Eles não fizeram Deus justo. Quando Deus me declara justo, Ele não me fez justo, Ele me declarou justo, legalmente justo. A diferença é que somos pecadores e não temos uma justiça própria. Deus tem. Deus é justo. Então, quando eu justifico Deus, eu declaro a justiça que é própria dele. Mas quando ele vai me justificar, que é uma declaração, é óbvio que ele não podia fazer isso baseado em alguma justiça que houvesse em mim. Nós somos culpados e nós somos destinados à ira eterna por causa disso. Então,
o caminho da nossa salvação, Deus enviou o seu Filho para viver uma vida perfeita, para que durante 33 anos essa vida perfeita fosse acreditada à minha vida. Ele tirasse os meus 50 anos que eu já vivi, não sei quanto vou viver, pegasse todos esses 50 anos, 60 anos, 70 anos, não sei quanto, e pegasse todo ele, do início ao fim, e colocasse sobre o seu Filho. Então ele ficasse, toda a ira que eu armazenei contra Josemar, naquele dia ele derramasse sobre o seu filho. Mas não só isso, ele pegasse os 33 anos da vida do seu filho, perfeita, nunca pecou, num pensamento, uma intenção, um sentimento, uma reação, nunca, jamais. E pegasse essa vida dele, esses 33 anos de vida dele, e colocasse sobre mim, como ele colocou a minha sobre ele. Da mesma maneira que quando ele colocou a minha vida sobre Jesus, ele derramou a sua ira, porque ele realmente colocou a minha injustiça sobre ele. Agora, quando ele coloca a justiça de Cristo em mim, quando ele olha para mim, ele diz: eu me comprazo nele, perfeito, justo. Dessa forma, Cristo tornou-se tanto substituto castigado pelos nossos pecados, como está em Mateus 26, 28, 1 Coríntios 15, 3, 1 Pedro 3, 18, mas também o autor substituto da nossa justiça, como Romanos 5, 19, 10, 42, 4, 2 Coríntios 5, 21 e Filipenses 3, 9. Por exemplo, Efésios 1, 7 diz: portanto, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. O Romanos 5,19, pela obediência de um homem, muitos foram feitos justos. Muitos quem? Todos os que o Pai deu ao seu Filho. Ele disse: eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deste. Então, todos esses foram feitos justos. Você vê, não basta você saber isso, porque cada uma doutrina dessa é o poder que o Espírito Santo usa para produzir alegria, deleite, todas as afeições em nossos corações. Se você só sabe essa doutrina e isso não gera nada disso, é óbvio que não há nenhuma diferença entre eu e um demônio, porque o demônio também conhece essa doutrina. Eu sou declarado justo, eu sou liberto da punição do pecado, e agora eu possuo um título de filho de Deus. É isso. Eu possuo um título de justo diante de Deus. É isso que justificação quer dizer. A alegria de ver que a justificação é somente pela fé inunda a minha vida. É a pedra angular da sua glória, produtora de alegria, que a justificação é somente pela fé, separadas das obras da lei. Paulo disse: consideramos que alguém é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3, 28. Então, ele contrastou duas maneiras pelas quais os pecadores tentam se acertar com Deus. Uma tentando obedecer de alguma maneira a lei e tentando alcançar algo. Ele diz que um trabalha para merecer a aceitação de Deus. E o que essa pessoa recebe? A ira de Deus. Por quê? Porque a lei é perfeita. Você não obedece ou satisfaz a lei de Deus se comparando com alguém que é pior do que você, como um porco mais sujo que o outro porco, dizendo: eu sou pelo menos um porco limpinho. Isso não te deixa menos debaixo da ira de Deus. Então ele diz: só há duas maneiras de o homem tentar se acertar com Deus: ou fazendo algo achando que pode, ou receber isso como um dom da graça de Deus. Então Paulo diz assim em Romanos 4, 4, 5: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, você vê, para os ímpios que sabem que estavam navegando no Titanic, em direção às águas geladas, da ira infinita de Deus, pela fé somente em Cristo, pelo que Cristo fez, eles são considerados justos. Esse é o grande fundamento da alegria na cruz. Isso é impossível ao tomar a Santa Ceia, essa verdade vir sobre mim, e essa não me traz nenhuma alegria. Somente pela fé, com base somente em Cristo Jesus, não misturado a nenhuma justiça minha, somente para a glória de Deus.
Então, você nunca confunde justificação com santificação, porque isso mata a alegria que o Evangelho traz. Então, somente com base neste perdão e nessa declaração de justiça, Deus nos dá o seu Espírito Santo para nos transformar moralmente. Ele nos justifica, o Espírito habita em nós, nós somos regenerados. Só agora que a transformação moral começou. Eu estou muito distante de ser justo. De fato, eu fui declarado justo, e agora essa obra começou, e ela é inexorável, né? Porque a semente é imortal, e o caminho do justo é como a luz da aurora, quer dizer, ninguém para, depois que a luz da aurora começa, ninguém para, o sol vai chegar meio-dia, você não tem o que fazer, e o caminho do justo, daquele que Deus justifica, é como a luz da aurora. O Espírito Santo está lá poderosamente, da mesma maneira que nenhum decreto do Pai falha, que a obra de Cristo nunca falha, a obra do Espírito Santo nunca falha. A ideia de que alguma pessoa da Santíssima Trindade falha naquilo que ele foi encarregado na aliança eterna é blasfêmia. Então essa mudança progressiva não é justificação, mas é baseada nela. Só os justificados são santificados, mas todos os justificados são santificados. Essa mudança é o que chamamos de santificação. Agora, Paulo diz em Romanos 6:22, agora que você foi libertado do pecado e se tornou um servo de Deus, o fruto que você recebe leva à santificação. Você vê, agora que você foi justificado, o fruto disso vai ser a santificação, ao seu fim, a vida eterna. Ou em outra versão, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim, a vida eterna. Mas você vê, você nunca mais volta para o Sinai, para a lei, você é totalmente aceito em Cristo, teu coração está inundado de uma alegria imensa. No tribunal do céu, um pecador ímpio é declarado justo somente por causa de Cristo. A justiça de Cristo é imputada a ele não tem justiça própria. Por isso que Paulo diz assim, eu não quero nenhuma justiça que venha da lei, eu não volto para a lei nunca, mas somente a que vem pela fé em Jesus Cristo. Ele diz em Filipenses, eu sei que não há nada que eu faça que na verdade satisfaria a lei, em nenhum momento do meu caminho até o fim, eu não acrescento nada, a justiça perfeita de Cristo, sua fé, que foi um dom de Deus, está recebendo tudo. Nós ainda não nos tornamos tão amorosos como Jesus é, mas vamos nos tornar. Nós ainda não obedecemos o Pai tanto quanto Jesus o fez, mas vamos fazer. Nós ainda não experimentamos todo o prazer que Jesus experimenta no Pai, mas nós já experimentamos muito desse prazer, e nós vamos experimentar todo o prazer. Nós não temos experimentado a alegria perfeita e infinita de Cristo no seu Pai, mas nós já temos experimentado uma alegria indizível e cheia de glória, e nós vamos experimentar a alegria perfeita, compatível com a nossa finitude. Quando isso é resolvido, é estabelecido em um piscar de olhos, nossa justificação, e depois há esse progresso. O progresso da santificação é o progresso da alegria, é o progresso da paz, é o progresso do gozo, é o progresso do deleite, é o progresso do prazer na lei de Deus, na palavra de Deus. É assim que o Salmo 1 está usando a palavra lei. Ambos são presentes e ambos são comprados pelo sangue de Cristo. Você vê, o sangue de Cristo comprou a justificação, que diz que eu sou justo, mas esse sangue comprou a minha santificação, que é a habitação do Espírito Santo para produzir todas essas coisas. Ou o sangue comprou as duas coisas, ou ele não comprou nada. Não para mim. A justificação é pela fé somente, porque somente a fé recebe a declaração de que você é ímpio e mau, mas somente por causa de Cristo, e só por causa da glória dele, o Pai vai te salvar. Isso te alegra. A santificação é somente pela fé, porque somente a fé recebe o poder que é fruto e que produz o fruto do amor, da paz, da longanimidade. A verdadeira fé recebe o poder que produz todas essas coisas.
É crucial na vida de deleite, alegria em Deus, que a gente nunca confunda ou combine a justificação com a santificação. São coisas diferentes. Confundir irá no final minar o evangelho e transformar a justificação pela fé numa justificação pelo desempenho. Eu vou achar que no dia que eu fui melhor, Deus me ama mais, me aceita mais, e no dia que eu fui pior, Deus me aceita menos. Portanto, é óbvio que eu não acho que Ele me aceita somente em Cristo. Mas o que a Bíblia diz é que você deve se tornar o que você é. Isso é maravilhoso. Por exemplo, quando a linguagem cerimonial do Antigo Testamento entra em vista, o apóstolo Paulo diz assim: livrem-se do fermento velho, para que seja a massa nova e sem fermento, como de fato vocês realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Não é incrível? Ele diz: livre-se do fermento velho, para que vocês sejam uma massa nova e sem fermento, como vocês de fato são. Em outras palavras, torne-se o que você é. Você é justo em Cristo. Você recebeu um coração para cada vez mais se deleitar em Deus, se alegrar em Deus. O que vai acontecer então com você? Você vai se tornar o que você é. A impecabilidade não acontece nessa vida, mas nós estamos nos movendo em direção a ela. João diz que todo aquele que tem essa esperança produzida pelo Espírito Santo purifica-se a si mesmo, ou seja, essa é a direção que a vida tomou. Paulo foi claro sobre isso. Ele: não que eu já tenha obtido tudo que eu tenha sido, tudo, e eu tenha sido aperfeiçoado completamente, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. Ou seja, eu fui alcançado por Cristo para alcançar isso. Então o que acontece? Cada dia eu tenho mais alegria em Cristo, mais gozo em Cristo, mais paz em Cristo, cada dia mais deleite em glorificá-lo. Isso está crescendo, não é perfeito, mas está crescendo. O princípio é claro, não é? Nós pegamos o evangelho, por exemplo, uma doutrina como essa, e pregamos para nós mesmos, e nos enchemos dela diariamente. Nós não somos passivos, nós somos pessoas que realmente têm deleite, prazer nessa verdade. E então, por causa disso, eu sei que eu sou um pecador que foi justificado do pecado, então eu nunca mais faço as pazes com o pecado. E o Espírito Santo está agindo isso em mim. Se você faz as pazes com o pecado, se estabelece com ele como um parceiro, você mostra que não está unido a Cristo. Você tem... As pessoas justificadas, elas têm uma visão clara do tamanho da ira infinita que caiu sobre Cristo por causa dos seus pecados. Essa visão é que impulsiona ele em direção à santificação. Não é a lei, e não é o terror da lei, é o amor de Cristo constrangendo o coração dele. Em união com Cristo, duas coisas acontecem: sua justiça nos é imputada, e por causa disso, um novo impulso é dado para nós nos tornarmos quem nós somos. Paulo diz: se vocês estão no Espírito, andai agora em Espírito. Vocês foram justificados, o Espírito Santo habita em vocês, então agora vocês andam. É como se estivesse dizendo: vocês são luz, agora brilhem. Essa justiça imputada é apenas por causa da atuação dele, não nossa. Mas agora, a mudança central em nossos corações, gradualmente, faz com que nós nos tornemos aquilo que nós já somos por causa dele. Esse é o poder, é isso que o Espírito Santo veio fazer. Essa arma do Evangelho é poderosa apenas se eu realmente compreendo ela, não é? E mantenho a justificação livre de ser somada à minha própria performance. Deus nos aceita com base na justiça de Cristo, não nossa. E isso é que garante a nossa santificação progressiva. Porque agora eu posso lidar com qualquer coisa. Lutero disse que isso é que fez ele entrar no paraíso na vida.
Ele diz assim: comecei a entender finalmente. Nós sabemos como Lutero viveu dias escuros de culpa e horror, à medida que ele ia vendo a impossibilidade de um homem realmente honrar a Deus e ser justo diante de Deus. Ele diz assim: comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive como um dom de Deus, a saber, pela fé. E este é o significado: a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, ou seja, a justiça passiva com a qual Deus, misericordioso, nos justifica pela fé que Ele concede. Aqui senti que eu nasci de novo e entrei no próprio paraíso através dos portões abertos. Foi assim que a reforma começou. Você podia ler vários outros. Agora, volte 7 séculos antes de Cristo, até Miqueias, nesses minutos finais. Olha o que Miqueias está dizendo. Olha como ele está usando, como você devia usar as armas da justiça. Como eu disse, cada uma das doutrinas, cada uma das verdades de Deus faz parte da nossa armadura, contra a luta contra todas aquelas coisas que roubam a alegria, deleite e prazer em Cristo. E Miqueias é um grande lutador, e eu sinto certa vergonha ao pensar num homem 700 anos antes de Cristo, tão sábio sobre a verdade em relação à nossa geração. Ele diz assim: não se regozije em mim, ó meu inimigo, quando eu cair, ou eu me levantarei, quando me sentar na escuridão, o Senhor, Yahvé, será uma luz para mim. Sofrerei a indignação do Senhor, porque pequei contra Ele, até que Ele julgue a minha causa e execute o meu julgamento. Ele me levará para a luz, e eu contemplarei a sua justiça. A outra versão que eu li também, que eu acho boa: não se alegre, ó minha inimiga, com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, eu suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Miqueias é um homem que sabe que é culpado. Você vê, eu pequei contra Deus, mas há uma coragem em Miqueias. Isso aqui é alimento sólido para a alegria. Por um lado, ele é culpado de um pecado real, e ele está dizendo isso. No versículo 9, ele diz simplesmente: pequei contra ele. Miqueias sabia disso. Miqueias não estava tentando esconder, Miqueias não estava querendo racionalizar o seu pecado, dizer que ele era menor ou menos ofensivo a Deus, ou comparando o pecado dele com o de outra pessoa. Ele está arrependido, ele está quebrado. Ele não está tentando varrer o seu pecado, pôr para baixo do tapete. Não está fazendo isso. Não é assim que alguém que realmente tem o Evangelho luta. Ele diz: eu suportarei a indignação do Senhor. Portanto, Miqueias está dizendo: não existe só culpa, há uma verdadeira indignação divina contra o meu pecado. Deus não gosta do que Miqueias fez. Ou seja, Deus não gosta quando vê o pecado na vida de quem Ele justificou. Não é porque Ele justificou alguém, ou porque Ele colocou em Cristo, que quando Ele vê o pecado, Ele sente alguma coisa que o pecado não produz nele, que é desprazer. Então Ele diz que Deus está, eu diria, bravo, né? Miqueias não protesta. Ele não diz que Deus não fique irado assim, eu sou um dos seus filhos. Ou seja, Miqueias não tem nenhum problema com a disciplina de Deus na sua vida. Isso não causa um curto-circuito na sua mente, ele não fica confuso e tudo se esvai, não sabendo agora como se ir em frente em direção à alegria que Deus propõe, porque ele sabe que a misericórdia terá lugar em breve. Então Miqueias, ele sente vergonha de ter pecado contra Deus, e ele aceita a disciplina de Deus. Ele diz: eu estou sentado na escuridão, Ele me colocou assim. Ele coloca a mão em sua boca e ele aceita a tristeza
que o comportamento dele trouxe. Nenhuma solução rápida aqui, nenhuma negação, estou em Cristo, está tudo bem, não. É um homem sábio. Muitas vezes as pessoas têm soluções rápidas e fáceis, eles sabem pregar o evangelho para ele, mesmo 700 anos antes de Cristo. É tolice da nossa parte banalizar o pecado, ou tentar negar a sua existência, ou negar que Deus é tão santo, ou que de alguma maneira o meu pecado não faz esse Deus santo me levar à disciplina. Há um desprazer paterno em Deus quando nós pecamos. Nossa relação não é mais com o juízo, mas há um desprazer, uma falta de prazer paterno. Mas eu disse que esse texto descreve aquilo que muitos chamam de culpa ousada, culpa corajosa e não miserável. Porque, surpreendentemente, em toda a sua contrição e tristeza sobre a disciplina de Deus e a ira paterna, Miqueias enfrenta o seu inimigo e diz: não se alegre sobre mim, ó meu inimigo, quando eu cair, porque eu vou me levantar. O inimigo está esfregando na cara dele o fato do seu pecado, está se regozijando. O inimigo está dizendo que o pecado de Miqueias separa e afasta ele, corta ele de Deus. O inimigo está mentindo, tentando fazer Miqueias não ter esperança, ficar na escuridão. Essa é uma grande batalha contra a alegria de Miqueias em Deus. Deus está disciplinando Miqueias. Miqueias sabe que pecou. Como ele pode ter alegria em Deus? Então, Miqueias é um grande lutador, ele luta bem, ele luta como você devia lutar. Aquilo que Lloyd Jones falou, você devia desafiar-se. Ele é um grande lutador, ele prega o evangelho da justificação pela fé. Ele nunca leu o apóstolo Paulo, ele não conhece um décimo do que você conhece sobre justificação pela fé. Ele conhece tão pouco em relação a nós, mas Miqueias começa a pregar a justificação pela fé para ele mesmo. Ele nos dá um exemplo de como lutar pela alegria sempre com a arma do evangelho, pegando uma das doutrinas do evangelho e pregando para ele mesmo. Ele diz: quando me sentar na escuridão, Yahvé será uma luz para mim, ele não será o meu inimigo. Eu sei que a escuridão veio por causa do meu pecado, mas Deus é por mim, ele está dizendo, é por mim. Eu estou triste por ter desonrado Deus, e eu estou recebendo a disciplina de Deus, mas ele é o meu Deus. Quando eu me sentar na escuridão, Yahvé será uma luz para mim. Lembre-se de que essa escuridão é a disciplina de... O que Miqueias está chamando de escuridão é Deus disciplinando ele. É o próprio Deus disciplinando ele, ele chama isso de escuridão. É a indignação de Deus queimando, e no meio da escuridão imposta por Deus, imposta pela disciplina de Deus, Miqueias diz: Deus será a minha luz, ele me disciplina como um filho, então eu me alegro em meu Pai. Não se alegre na minha queda, ó inimigo meu. Ele conta com a luz de Deus na escuridão, a luz da face de Deus, na própria escuridão, ou seja, na disciplina, ele conta com a face do amor de Deus. Isso é corajoso. Você vê, ele está totalmente contrito por causa do pecado, mas ele tem uma alegria em Deus, uma esperança em Deus, porque ele prega o evangelho para ele. Isso é o que devemos aprender a fazer em nossa escuridão, até mesmo nas trevas que nós mesmos trouxemos sobre nós por causa das consequências do nosso pecado. Que é o que ele está dizendo. Sim, eu estou sobre a sombra do fracasso. Sim, Deus me colocou aqui em seu desagrado. Sim, Deus me colocou aqui em sua disciplina. Mas não, eu não estou abandonado por ele. Ele não é contra mim, ele é por mim. A luz da sua face está sobre mim, na escuridão que ele me pôs. Mesmo na escuridão que Deus impõe, é ele que me sustenta na escuridão.
Ele me sustenta na disciplina que Ele me colocou. Ele é por mim. Ele não pode me deixar ir. Ou seja, Miqueias nunca pode ficar desesperado na escuridão. Ele pode sentir profundamente o seu pecado como Pedro, mas ele nunca vai sentir-se como Judas. Embora ele me mate, como diz Jó, ele me salvará. Você vê, ele é por mim. Ele é por mim. Eu continuo sentindo, quando ele está me matando, que ele é por mim. Na escuridão dele me matar, eu tenho ele mesmo como a minha luz. Nós precisamos aprender a pregar para nós mesmos assim, para que realmente nós experimentemos cada vez mais o poder da alegria que flui do Evangelho. Então, ainda mais espantosamente, Miqueias diz: sofrerei a indignação do Senhor, porque eu pequei contra Ele, até que Ele pleiteie minha causa e execute o julgamento por mim. Isso é quase inacreditável para ser dito 700 anos antes de Cristo, porque no meio da sua culpa e na escuridão da sua consequência, ele sabe que foi colocado um limite para a escuridão dele. Ele diz: Deus vai me defender. Não é incrível? Ele diz: eu pequei contra ele, ele me pôs na escuridão, eu sinto o seu desprazer, eu não tenho nenhuma palavra para me defender, mas Deus vai me defender, Deus vai ser aquele que vai me justificar, não eu. No meio da sua culpa e na escuridão das suas consequências, ele sabe que o limite é Deus. Ele diz assim: até que ele apresente a minha defesa. Quer dizer, não é eu que vou apresentar, é Deus. Deus vai apresentar uma defesa para mim, uma defesa vencedora. Você não se alegre, eu nunca serei separado de Deus. Ele vai apresentar a sua defesa, e Ele vai estabelecer o meu direito, Ele me fará sair à luz, e eu contemplarei a sua justiça. Miqueias 7, 8 e 9. Ele será o meu advogado, não um advogado de acusação. Apesar de eu estar debaixo da disciplina dele, da escuridão que ele impôs, de eu sentir a contrição da minha culpa, ele me defende, ele não me condena. Aquele que jogou ele na cadeia das trevas, Miqueias disse, ele mesmo vai pagar o que for necessário, a fiança, e ele vai pleitear o meu caso no tribunal, e vai certificar-se de que eu fique livre, e cheio da sua alegria. Ele vai ainda mais longe, Miqueias, ele diz que quando Deus vier a ele na escuridão, ele vai executar o julgamento por ele. Diz assim: até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito, ele me fará sair para a luz e contemplarei a sua justiça. Os inimigos de Miqueias, dentro e fora, estão dizendo que ele caiu e que isso significa que Deus está contra ele. Eles estão dizendo, como o nosso próprio eu diz para nós mesmos, que Lloyd Jones nós devíamos atacar com o Evangelho. Está dizendo: não está claro, Miqueias, você mesmo admite que pecou, você mesmo admite que desagradou totalmente a Deus, você mesmo diz que Deus está te colocando na escuridão, você mesmo diz que as trevas e a escuridão são do Senhor. Há apenas uma explicação razoável, Miqueias. Deus está executando um julgamento contra você, Deus não é por você. Você pode ter uma vez chamado Ele de pai, mas não mais, Ele agora é o seu juiz, você é culpado. Contra toda essa acusação que é razoável, do próprio Satanás, do eu e de outras pessoas, Miqueias prega a doutrina da justificação pela fé. Miqueias diz: se Miqueias tivesse vivido desse lado da cruz de Cristo, como nós vivemos, estaria explicitado o fundamento da misericórdia de Deus, a saber, a justiça em Cristo. Ele está dizendo em suas palavras assim: cuidado com todos vocês que falam assim, meu Deus, em sua aliança, Deus me declara justo pela fé e não pelas obras, e Ele está prestes a julgar por mim e não contra mim. Isso significa que vocês, muitos
dos meus inimigos serão julgados. Se vocês não estão em Cristo, serão julgados por Ele como um juiz. Vocês podem achar que eu estou aqui na escuridão, sob a disciplina, mas tome cuidado e aprenda com as minhas crescentes esperanças e alegrias, porque elas fluem da doutrina da justificação pela fé. Ele me disciplina porque eu sou seu filho. Ele me põe na escuridão, mas Ele mesmo me defende. Ele mesmo, ninguém pode intentar acusação contra mim diante dEle, porque Ele mesmo me defende. Ele mesmo aponta para o fato de que Ele mesmo pagou a dívida. Se você não responder isso, suas alegrias nesta vida serão todas baseadas numa ilusão, queridos, e teu navio vai afundar. Se realmente você não pode pregar a justificação pela fé para você assim, quando você estiver feliz e alegre, mesmo naquilo que você chama de vida espiritual, será uma justiça própria, baseada no não entendimento do Evangelho, que é óbvio não pode nos salvar. As palavras de Miqueias são uma ilustração absolutamente crucial de como pregar o Evangelho a nós mesmos, quando o desânimo e as trevas ameaçam nos oprimir. O caminho de Miqueias, o caminho bíblico, é muito diferente da solução rápida, de negar, Deus não se importa, porque eu sou filho de Deus. Não, ele está em profundo desagrado, Ele me colocou na escuridão. Não devemos pensar que Deus apenas nos envia a essa dolorosa escola por pecados flagrantes. Não, Ele nos coloca na sua disciplina, ainda que não haja nenhum pecado assim. Às vezes Deus nos coloca sobre enormes pesos. O apóstolo Paulo assim, nós fomos supremamente sobrecarregados. Não era nem por nenhum pecado específico. Ele diz, nós fomos colocados sobre essas coisas, sobrecarregados além da nossa força, a ponto de nos desesperarmos de nós mesmos. Agora, por que Deus fez isso? Isso é uma disciplina. Ou seja, é Deus fazendo seus filhos crescerem, para que nós confiássemos em Deus, que nos salve, não em nós mesmos. Deus queria que nós crescêssemos assim, nos colocando nessa situação, mas para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, 2 Coríntios 1:9. Então, existe uma coisa chamada graça barata, que você acha que alguém que foi salvo e justificado pela fé, e está sendo santificado, vive uma vida qualquer coisa. Mas o que você precisa é de verdadeira culpa, que gera verdadeira contrição, mas algo que é corajoso, porque é baseado no Evangelho. E isso mata a graça barata. Quando você experimenta a alegria que sustenta o amor, e pela manutenção do amor de Deus em nossos corações pelo Espírito, nós devemos pregar para nós mesmos claramente, e falarmos claramente sobre a nossa culpa, mas de uma maneira corajosa por causa do Evangelho. Isso é o oposto da graça barata. Você se lembra, eu já falei aqui de Bonhoeffer, que é um jovem teólogo alemão. Ele foi enforcado no dia 9 de abril de 45 por Hitler. Uma semana depois ele estaria livre, mas ele foi enforcado. Ele era um pastor, um jovem pastor, e ele escreveu um pequeno livro que fala sobre o curso do discipulado, e o livro fala exatamente sobre as pessoas que se recusam a ir como Miqueias para a escuridão e suportar a disciplina de Deus, conseguindo obter a alegria de saber que Deus próprio, que nos coloca na escuridão, é a nossa luz, e Ele mesmo pleiteia por nós. E é óbvio que Bonhoeffer chama isso de graça barata, e nós precisamos ouvir isso para não confundir como nós enfrentamos a verdadeira culpa e continuamos recebendo a alegria de Deus com uma graça barata que produz alegria falsa, que é como do mundo lá no deck do Titanic. E ele diz assim: graça barata é a pregação do perdão sem requerer arrependimento, batismo sem disciplina na igreja, comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz,
Graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. O único homem que tem o direito de dizer que é justificado somente pela graça é o homem que deixou tudo para seguir a Cristo. Nós temos nos reunido como águias em volta da carcaça da graça barata, e ali bebemos do veneno que matou a vida, que é seguir Cristo. Então ele está dizendo o seguinte: as coisas não melhoram, e não melhoraram, eu diria, desde os dias dele, 1945, que ele morreu, agora no Ocidente. A graça barata é comum. As pessoas ou estão no legalismo, ou elas estão achando que elas podem viver uma vida que não mostra a glória, o valor de Deus, e que está tudo bem. Elas estão igualmente erradas. As pessoas estão dizendo: aquela pessoa ali, ela nunca mostrou, Deus nunca foi sua paz, sua alegria, pelo contrário, ela não teve nada disso, mas ela foi salva, porque ela foi justificada. Graça barata. É o caminho errado para se apoiar na graça, na busca da alegria, do consolo, da esperança, a maneira com a qual o Evangelho coloca a alegria invencível em nós. É o caminho de Miqueias, o caminho do quebrantamento ousado, o caminho de que eu vejo de fato culpa, mas que porque eu conheço o Evangelho, eu sei que Deus é por mim. Então eu recebo a sua disciplina, eu não justifico o meu pecado, eu sei que eu preciso da disciplina de Deus, mas Deus ainda é o objeto da minha alegria. Na batalha pela alegria, sim, a diferença entre culpa verdadeira, evangélica, corajosa, que Miqueias mostra, e a graça barata, é que Miqueias leva o pecado a sério. Ele não é aquela pessoa: Jesus viveu por mim, eu sou justificado, e leva o pecado não a sério. Essa pessoa não tem o que a doutrina da justificação pela fé produz, ela tem o oposto. Então houve uma queda repreensível, existe uma indignação real e terrível de Deus, há um tempo de escuridão, como Davi: os meus ossos secaram. Não porque aconteceu uma coisa, ele continuou com um palácio, continuou rico, continuou com tudo. O que deve estar dizendo é o seguinte: eu estava sentindo a agonia de desonrar Deus. Há um quebrantamento, contrição, e nós suportamos pacientemente a disciplina de Deus, mas nas cinzas do nosso pesar há uma chama de alegria, uma chama de esperança invencível, uma certeza de que Deus é por mim, e por isso eu sofro disciplina, porque que filho há que ele ama que ele não discipline? Eu não finjo que o que eu fiz não merece disciplina, que não é sério. Então, quando o ego, o Satanás nos insulta, que estamos acabados, nós nos apegamos à verdade como Miqueias. Na verdade, nos apegamos a Cristo e à sua justiça, e dizemos: não se regozije sobre mim, ó meu inimigo. Por exemplo, Lutero diz que às vezes Satanás mostrava a ele os seus pecados, assim, né? Ele dizia que ele recebia um grande consolo de Satanás, porque ele sabia, quando você está realmente apegado ao Evangelho, até Satanás te consola, né? Lutero diz: Satanás me consolava muito, porque ele costumava dizer que eu era um grande pecador, mas eu sabia que Jesus morreu pelos pecadores. Então, na verdade, nós nos apegamos a Cristo e a sua justiça e dizemos: não se regozije sobre mim, ó meu inimigo. Quando eu cair, eu vou me levantar. Por quê? Porque eu odeio o pecado, porque eu tenho uma natureza que se deleita em Deus, porque eu mesmo estou sentindo a miséria de desonrar Deus, porque é totalmente impossível que eu caia e fique caído, que eu peque e viva no pecado, que a escuridão me leve ao desespero. É totalmente impossível. Não se regozije sobre mim, ó meu inimigo, quando eu cair, porque eu me levantarei. Quando eu me sentar na escuridão, o grande eu sou será a luz para mim, e ele defenderá a minha causa, e executará o julgamento por mim, não sobre mim, não é? Por mim, sobre o seu filho, e ele me levará para a luz. Então, ouvir a palavra da cruz e pregar para nós mesmos é como nós mantemos, como o Espírito Santo trabalha em nós,
mantendo essa alegria indizível e cheia de glória em qualquer circunstância. Você vê, a disciplina de Deus não é só nos pecados eventuais ou grandes pecados, ela está acontecendo o tempo inteiro. Deus nos coloca em todas as situações para nos disciplinar, ou seja, para nos fazer crescer, e nós sempre vemos o amor de Deus. Isso nos enche de gozo, da certeza. Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo seu Espírito que foi dado a nós. E ouvir a palavra da cruz e pregar a palavra da cruz para nós mantém a chama da alegria invencível. Nada funciona sem o Evangelho, queridos. É aqui onde nós começamos e é aqui onde nós ficamos, e nós nunca superamos o Evangelho. Nós não pensamos que Deus vai nos revelar uma grande coisa amanhã. Não há nada grande para Deus nos revelar. Ele nos revelou a grandeza final de quem Ele é em seu Filho. Nós nunca superamos o Evangelho. Nos piores dias da nossa vida, o Evangelho é suficiente. Nos melhores, o Evangelho é tudo para nós. Nós nunca vamos além do Evangelho. Nós nunca ficamos aquém dele. Nós começamos no Evangelho, nós ficamos no Evangelho, nós nunca superamos o Evangelho. Aqui nós vemos a glória de Cristo mais claramente do que em qualquer outro lugar. O céu manifesta a glória de Cristo, tudo que foi criado foi para mostrar alguma beleza dele, mas nós vemos a beleza infinita dele na cruz. Não podemos superar isso. Não há nada a ser revelado a nós, a não ser Cristo este crucificado. E na verdade nós nem queremos saber de nada a não ser disso. Nós somos como Paulo, nós nos propomos a não saber nada, a não ser Cristo e este crucificado, há 2000 anos atrás. Nós vimos hoje como Deus fala que prova o nosso amor no presente por algo passado. Ele diz, Deus prova o amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós. Nós nunca superamos o Evangelho, as verdades que ele traz. Se ver Cristo é a chave para saborear Cristo, e então é aqui que você deve ficar, no Evangelho, encher sua mente do Evangelho, pregar o Evangelho para si mesmo, e nunca, a não ser que você não seja alguém que realmente foi transformado pelo Evangelho, você vai levantar sequer suposições de que o Evangelho não é capaz de dar a paz que ele disse que dava, a alegria que ele disse que dava, porque isso foi comprado com o sangue de Deus. Aqui na cruz é onde todo inimigo da alegria é vencido, todo. A ira divina, quando ela se torna uma maldição para nós, a culpa é real, mas ele se torna perdão para nós. A violação da lei é real e ele se torna justiça para nós. O afastamento de Deus, mas ele é a nossa reconciliação. A escravidão a Satanás, mas ele nos redimiu, ou seja, ele nos comprou da escravidão. A escravidão ao pecado, mas ele nos libertou. Nós não estamos mais no império das trevas e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Dores da consciência, mas ele nos purifica. A morte, quando ele é real, mas ele se tornou nossa ressurreição. Não há nada. O inferno pode ser a grande ameaça para os homens, mas Jesus é a nossa vida eterna. Então ele enfrentou o nosso inferno, ele esgotou o nosso inferno para nós. E aqui a gente para, mas dezenas e dezenas de maneiras que a cruz derrota todas as coisas que roubam a nossa alegria. E se não está derrotando, é porque ou você não conhece o Evangelho, ou o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação na sua vida, ou você está simplesmente sendo alguém que acha que realmente diz ter uma alegria em Deus, mas pela qual você jamais luta. Quando você tem alegria numa coisa, como eu disse, o homem faz tudo. O homem tem alegria no dinheiro, então ele acorda toda segunda-feira, trabalha a semana toda, ele luta, ele trabalha a vida inteira, porque é a alegria dele. Quando você tem uma alegria, e se algo é minha alegria suprema, então eu não sou uma pessoa que me vitimiza e diga, eu não consigo sentir alegria, eu faço tudo, eu pego o Evangelho, eu me exponho ao Evangelho, eu prego a doutrina da justificação pela fé, e essa é só uma doutrina, como Miqueias fez bem isso 700 anos antes. Através da cruz Deus comprou a garantia de todas as bênçãos, Deus comprou toda a sorte de bênçãos espirituais para mim, foi pago, é meu. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós quem?
Paulo não está falando de nós no mundo, está falando de aqueles que dantes conheceu, a esses predestinou, é isso que o capítulo 8 está falando. Como Ele não vai nos dar com Ele todas as coisas, alegria, paz, gozo, todas as coisas que o seu Filho comprou? A resposta para essa pergunta não é incerta. Deus irá, porque Deus assinou com o seu sangue o recibo de compra para nós. Ele vai nos dar todas as coisas com Cristo, por causa da morte do seu Filho. Isso é, Ele nos dará todas as coisas que são realmente boas para nós. Nós devemos pregar para nós mesmos todos os dias essas verdades, o Evangelho, porque Satanás está pregando o oposto para nós. O mundo está pregando o oposto para nós, e às vezes nossos corações estão pregando o oposto do Evangelho para nós. O que poderia parar a nossa alegria se realmente nós acreditamos na verdade? Que problema você poderia levantar que eu posso não dizer que a cruz resolveu? Então o que poderia parar a nossa alegria? O quê? Tudo o que precisamos para ser satisfeitos em Deus, a cruz tornou certo, a cruz tornou definitivo, a cruz tornou infalível. Nada pode falhar do que a cruz fez. A cruz, a alegria, o sacrifício do amor, a glória de Deus. Jesus, em sua morte obediente, tornou-se nossa justiça com Deus. E Ele se tornou, portanto, o fundamento da nossa alegria. Para todo problema que você levantar contra a alegria, eu vou mostrar Cristo. Eu vou mostrar o que Ele fez, que mata isso, que mataria a minha alegria. E para todo problema que o meu coração levantar, eu vou mostrar Cristo, o que Ele fez. E aquilo que poderia matar a minha alegria é infalivelmente morto pela cruz. Não há nada que você possa levantar que não foi esmagado pelo sacrifício de Cristo. Nada que pudesse roubar a minha alegria em Deus. Essa é a fonte, o combustível infinito da nossa alegria indizível e cheia de glória. E Miqueias, 700 anos antes, com o pouco que ele sabia de que Deus prometeu justificar, prometeu fazer algo, ele pôde pregar para ele mesmo. Pôde fugir de uma graça barata, pôde saber o que é disciplina, a seriedade do pecado, mas ainda assim, desfrutar do gozo da luz de Deus mesmo na escuridão. Vamos ficar de pé. Come to me, you